Olá, vamos à gravação para 330 emissoras de rádio, gravação que já terá ido ao ar nas emissoras de rádio pela manhã desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, que é o dia do Exército, dia da Batalha de Guararapes, e aí se comemora a primeira vez que as etnias brasileiras que formaram a etnia nacional, né? O índio, o negro, o europeu, descendente de europeu, descendente de africano, os índios que se juntaram para expulsar os holandeses do Brasil. E hoje também é dia do esportista, né, que foi criado por uma lei brasileira, a Lei Zico, se não me engano. Bom, então, se você não estiver inscrito, junte-se a nós, vamos chegar a 1 milhão e não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom dia. Hoje houve troca de ministro, eu fui ao Palácio do Planalto assistir e o discurso do ministro que sai e que saiu, Osmar Terra, foi o mais simbólico do dia. Fez um discurso brilhante, ele agora reassume a cadeira dele na Câmara dos Deputados. Ele, com o palácio cheio, estava lá o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele disse que o convite para ser ministro foi feito com carinho de amigo pelo presidente, sem nenhum envolvimento partidário, ele é do MDB, sem nenhum acerto entre grupos, interesses e tal, foi uma coisa pessoal, né? Por aquilo que o presidente disse que conhecia dele, né? Aliás, foram 28 anos de convivência lá na Câmara. E agradeceu muito porque nesse pouco mais de ano ele teve a oportunidade de participar de uma equipe que está exercendo a oportunidade, a única oportunidade, disse ele, de mudar o país, né? E falou sobre, porque ele trabalhou com programas de desigualdade e tal, disse que caridade não é a solução, né? Que caridade é só transferência de renda, que tem que acabar com a desigualdade, e deu exemplo de por que acontece a desigualdade. Nascem dois brasileiros em diferentes famílias, uma opulenta ou cheia de recursos e outra pobre. São iguais esses brasileiros no dia do nascimento. Mas 4 meses depois já se sente a diferença de um que ouviu sons, teve uma alimentação melhor e outro que não teve isso, né? Então já começam aí as diferenças e que essas diferenças é que precisam acabar. E depois elogiou o presidente, dizendo que ele sendo um atleta de pentátulo militar, como todo atleta, insiste e está conseguindo passar pelas várias fases dos obstáculos que aparecem, né? O ministro Onyx, que sai do gabinete civil e vai para o ministério onde estava Osmar Terra, o Ministério da Cidadania, disse que sentiu que, na verdade, o que há no governo não é uma fome de poder, mas uma fome para servir, que ninguém está lá por poder, está lá querendo servir e que o presidente é o maior escravo e eles são escravos secundários. E que sentiu na Alemanha, num discurso de alemães, dizendo que não acreditavam que o país passasse por tantas mudanças em tão pouco tempo e que agora passaram a confiar no Brasil. O ministro general Braga Neto, que assume o gabinete civil, fez um discurso bem conciso, e o presidente Bolsonaro, depois no discurso, dirigindo-se ao presidente do Senado e do Congresso, disse: precisamos fortalecer o nosso relacionamento e Osmar Terra muito vai nos ajudar. Ou seja, Osmar Terra, ele próprio mesmo disse que vai se tornar um soldado lá dentro do Congresso, né? Vai ajudar esse relacionamento. O presidente mencionou um encontro que teve com 20 etnias no Palácio Alvorada pela manhã, e índios não querem ser tutelados. Eu estive com esses índios ontem à tarde, né? Um deles é plantador de soja, tem trator, o interesse dele é ter financiamento para a colheitadeira, insumos, conexão, né? Conectividade para o mundo digital, né? Esse é o desejo, né, dos nossos indígenas, vamos chamar de indígenas, dos nossos brasileiros da Amazônia, de Mato Grosso do Sul, Pará, Roraima, Acre, né? Tem índios isolados ainda, né? Mas esses são poucos.
O presidente ainda dirigiu elogios a Paulo Guedes, dizendo que Paulo Guedes recebeu elogios também de Osmar Terra, né? É o verdadeiro ministro social, porque ele é que administra as verbas. E Bolsonaro disse que devemos muito a Paulo Guedes, né, que fica conosco até o último dia. Né? Depois disso, houve uma reunião com Paulo Guedes, que teve que cancelar uma solenidade lá que estava marcada, uma reunião muito proveitosa de 1h30 no gabinete do presidente, com auxiliares de Paulo Guedes e outros ministros, né, sobre reforma administrativa. E aí está batido o martelo no que diz respeito ao Poder Executivo. O presidente opinou, participou, ouviu informações de Paulo Guedes, da assessoria de Paulo Guedes. Bom, outra questão é que está aliviado o secretário de Comunicação da Presidência da República de tentativas de atrapalhar a vida dele, porque ele era um publicitário antes disso. A pessoa fazia alguma coisa antes de trabalhar no governo, né? Aí ele se retirou da empresa, cumpriu tudo aquilo que o jurídico recomendou, né? Deixou de ter ingerência na empresa, aí reclamaram, agora a Comissão de Ética mandou arquivar, dizendo que ele não há nenhum conflito no exercício do cargo dele. Aliás, o mesmo aconteceu, a Justiça mandou manter a nomeação de um missionário, não queriam que um sujeito formado em teologia cuidasse de índios isolados, a Justiça manteve. Como manteve a nomeação do presidente da Fundação Palmares, né? Tem um monte de gente se metendo em outros poderes, né? A OAB, por exemplo, reclamou que um juiz federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, tivesse integrado a comitiva do presidente, do prefeito, que estavam lá no palanque numa cerimônia, né, de ligação da linha vermelha com a ponte Rio-Niterói. E é outra coisa que estão reclamando, não vai dar em nada, porque trata-se da harmonia entre poderes. Será que não entenderam? De Brasília, Alexandre Garcia.